Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver frutas mais bonitas e saborosas, cereais mais resistentes e nutritivos. Técnicas de melhoramento genético ajudam a produzir alimentos melhores para o consumidor. Nós trabalhamos no Brasil com feijão calpi, com mais ferro, arroz e trigo com mais zinco, abóbora, milho, mandioca e batata doce com mais vitamina A. O segredo da torta capixaba é um prato raro e delicioso da culinária brasileira que pouca gente conhece ou sabe fazer. Uma delícia que passa de geração para geração nas famílias do Espírito Santo. A muqueca capixaba, apesar de ser espetacular e maravilhosa, sempre concorre com a muqueca baiana. Enquanto que a torta capixaba é única, é o prato mais maravilhoso que existe, é a torta mais fantástica. E você vai ver também. A nova estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é de uma queda de 1,2% na produção de grãos, fechando em 258 milhões de toneladas para a safra 2020-2021. Você sabe o que são alimentos melhorados geneticamente? Muita gente tem medo só de ouvir falar e alguns acham que são vilões perigosos. Mas grande parte das frutas e legumes que o brasileiro consome passou por processos de melhoramento genético. A Agrocultura vai mostrar como essas técnicas são usadas para tornar os alimentos mais resistentes, bonitos e saborosos. A colheita é o momento mais esperado pelo produtor. Com um balde de plástico na mão, a Maria encara a terra seca e o calor de Itaguaí, no litoral sul fluminense, para colher feijão preto. Agricultora há mais de 25 anos, ela cultiva mandioca, quiabo, batata doce e abóbora. Há 3 anos, começou a plantar feijão biofortificado. O feijão eu achei que ele resiste mais. Ele é bem mais forte do que o outro. A praga, ele não deu praga, não. Tá, o outro dá praga, o outro bicha bastante. Esse não bichou, não. Luiz é outro produtor rural de Itaguaí que planta alimentos biofortificados. Ao todo, são 2 hectares de feijão, 1 de batata doce e meio de mandioca. A produção vai direto para a feira e o retorno é garantido. A gente fala que é biofortificante, as pessoas, nossa, eu quero esse, portanto tem encomendas. Para a feira já tem encomendas encomendadas, que às vezes as pessoas chegam lá e já acabou, aí fica, poxa, não tem mais. A Maria e o Luiz fazem parte de um grupo de 60 pequenos agricultores beneficiados pelo programa de biofortificação da Prefeitura de Itaguaí, em parceria com a Embrapa. A biofortificação é uma técnica de melhoramento genético natural dos alimentos. A Prefeitura recebe as sementes e ramos da Embrapa. Milho, feijão, mandioca e batata doce são plantados aqui e se multiplicam, sob os cuidados de agrônomos. Nós trabalhamos no Brasil com feijão calpi, com mais ferro, arroz e trigo com mais zinco, abóbora, milho, mandioca e batata doce com mais vitamina A. Esse é o trabalho da rede Bioforte da Embrapa. O objetivo é ajudar pequenos agricultores na alimentação, produção, venda e melhoria da qualidade de seus produtos, diminuir a desnutrição e garantir maior segurança alimentar através do aumento de teores de ferro, zinco e vitamina A na dieta da população mais carente. Pesquisadores de 15 unidades da Embrapa têm como foco os alimentos básicos. Os produtores rurais enfrentam muitos desafios na condução de suas lavouras. E o melhoramento genético permite contornar alguns problemas e criar soluções para dentro e fora do campo. O melhoramento genético de alimentos é uma técnica de biotecnologia que combina a genética de 2 organismos da mesma espécie por meio de cruzamento. Os descendentes desses cruzamentos são selecionados para terem determinadas características, como maior resistência a pragas, mais nutrientes, sabor aprimorado e até a casca mais dura para aumentar a vida útil.
Estima-se que praticamente todas as frutas comercializadas hoje apresentam algum tipo de melhoramento genético. Esse processo é feito, inclusive, para proporcionar o abastecimento em larga escala. Hoje, é possível comprar frutas fora da estação original e fazer adaptações para o mercado consumidor, como a melancia sem semente e a uva sem caroço. 50 anos atrás, você tinha uma laranja baiana que só plantava na Bahia, só vinha daquele lugar e muito pequena. Agora nós temos ela maior, ela pode ser plantada em outros locais. Então, tudo isso é fruto do melhoramento. E aí você pode ter milhares de exemplos. O kiwi. O kiwi é uma planta, fruta de melhoramento. Ela é um melhoramento genético. Foram feitos cruzamentos na Nova Zelândia para melhorar essa fruta, para que ela ficasse mais gostosa. O melhoramento genético de alimentos não é uma novidade. Aqui no Instituto Agronômico em Campinas, os pesquisadores trabalham com dezenas de espécies. Uma delas é o amendoim. Campos experimentais espalhados pelo interior de São Paulo servem de laboratório para o cruzamento das plantas. Daqui surgiu o amendoim com maior teor de ácido oleico, capaz de reduzir o mau colesterol e o triglicérides, gorduras presentes no sangue. A produção de amendoins vai principalmente para a indústria de doces e confeitos e serve para a produção de óleo e pasta de amendoim. Estima-se que 70% das lavouras paulistas de amendoim sejam plantadas com cultivares desenvolvidos pelo Instituto Agronômico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Mas para chegar à semente ideal, é preciso trabalhar em média durante 10 anos. Depois de multiplicadas, as sementes são distribuídas para agricultores credenciados. Ano a ano, a gente vai selecionando as melhores plantas. Esse processo de seleção ano a ano das melhores plantas, isso leva mais ou menos uns 5, 6 anos. Depois desses 5, 6 anos, a gente vai obter as linhagens. Então a gente tira aí, digamos, 200, 300 linhagens. Dessas linhagens, a gente escolhe a melhor ou as melhores. Apesar dos nomes parecidos, o melhoramento genético não tem nada a ver com alimento geneticamente modificado, que significa transgênico. No transgênico, você vai inserir um gene que não é da mesma espécie. Então, eu te dei um exemplo de feijão. Se eu estou cruzando feijão com feijão, não estou fazendo nada que é fora dessa espécie. Porém, se eu estivesse tentando entrar com um gene de uma flor no feijão, aí eu estou fazendo um transgênico. Assim foi feito o arroz dourado, que é um arroz que tem mais vitamina A, e foi inserido nele um gene de uma flor, que ela é rica em vitamina A. Então, o arroz, esse gene não faz parte do arroz. A Embrapa trabalha desde 2001 desenvolvendo alimentos melhorados geneticamente. São mais de 150 profissionais de diferentes áreas em 14 estados, interagindo com universidades, centros de pesquisa, associações de agricultores, governos e ONGs. E os produtores espalhados pelo país estão entre os parceiros mais importantes. É o caso da Lucy, que produz batata doce em um campo experimental em Pirapozinho, a 560 quilômetros de São Paulo. A batata doce canadense, que é a de casca roxa e polpa branca, ela é rica em vitamina C, vitamina A, fósforo, magnésio, potássio, tem uma infinidade de nutrientes. Já a batata doce de polpa laranja, ela é rica em beta-caroteno, que é precursor da vitamina A, além das vitaminas C, vitaminas do complexo B, potássio, magnésio. Ela tem um teor antioxidante muito grande também. E a batata doce de polpa roxa, ela tem um teor antioxidante maior do que as outras. Ela é rica em antocianinas, em ferro, em potássio, magnésio. Aqui tem até batata com interior mais seco, ideal para fazer chips e nhoque. Há mais de 30 anos plantando batata doce, Lucy vê a diferença na colheita. Com o melhoramento genético, a pesquisa, o produtor antes ele conseguia produzir 500 caixas por hectare. Hoje ele produz 1.500, 1.800, até 2.000 caixas por hectare. Então a diferença está aí, né? Na produção
em produtos com qualidade, com padronização comercial. Então, a parte de melhoramento genético só vem para ajudar realmente o produtor rural. Lembra do Luiz do começo da reportagem? Ele ficou tão entusiasmado que passou a consumir em casa os alimentos biofortificados que produz e garante que a saúde da família melhorou. As crianças nem doentes não ficam, porque né, tem muita vitamina, então a gente fica muito feliz por isso, com certeza. Você vai ver a seguir no Agricultura. Enquanto em outras regiões é uma safra por ano, no Amazonas a pitaia produz o ano inteiro. E você vai ver também. Os diálogos com o governo paraguaio têm avançado. No entanto, a possibilidade de utilizar o lago de Itaipu para a produção de tilápias esbarra na legislação paraguaia. Um produtor rural do Amazonas adaptou a pitaia para o clima local e a planta se deu muito bem. Enquanto na região sul a pitaia dá apenas uma safra, por lá a chamada fruta do dragão dá um ano inteiro e abre novas possibilidades, até de exportação. O sonho que parecia impossível gerou flores e frutos, além de renda e inspiração para outros produtores. Quem vê essa plantação de pitaia não imagina que o cultivo é feito em terras amazônicas, a 35 quilômetros da capital. Foi da curiosidade, coragem e, claro, com auxílio da tecnologia, que o Kleber tornou a cultura da plantação de pitaia aqui na região uma realidade. Se você for analisar, a tecnologia está tão avançada na parte do agronegócio que em Israel eles cultivam frutas em vasos, colhem mangas maravilhosas no meio do deserto. Então o que acontece? É o controle de luminosidade, dar os nutrientes que aquela planta precisa em específico e um controle de irrigação. Fazendo isso, quer seja aqui em Manaus, quer seja no Rio Grande do Sul ou em Israel, você consegue todo o potencial da planta. E apesar de versátil e de fácil cultivo, o clima amazônico gera desafios aos produtores da fruta tropical, o que exige maior cuidado com o solo, irrigação, polinização e controle de pragas. Desse botãozinho até a flor que nós estamos vendo aqui, demora em média 30 dias. E depois da flor até a fruta, mais uns aproximadamente 30 dias. É só aguardar chegar ao ponto para ser colhida, é isso? Isso, aí é analisada uma por uma para ver o grau de madurez que ela tem, né, por causa do Brix, porque senão ela fica uma fruta sem graça, sem gosto. Então agora aí depende do clima e da irrigação. Este fruto de aparência peculiar e saboroso é conhecido pelo alto valor nutritivo, com baixo teor calórico por ser rico em fibras. E um reflexo disso é o aumento da procura nos últimos anos. Aqui na fazenda do Kleber, por exemplo, em média, a colheita varia de 4 até 10 toneladas por mês, dependendo da época do ano. Toda essa terra, há 8 anos atrás, era só pasto de gado inutilizado que o Kleber transformou nesse universo de pitaias. Ele começou com 50 pés da fruta e hoje são 70 mil. Produção que já abastece a capital do Amazonas, outras cidades do Brasil, e a probabilidade é que no futuro a Amazônia possa estar exportando pitaia para o resto do mundo. Nós estendemos essa parceria a outros produtores rurais também que querem plantar pitaia. Então o que acontece? Como nós temos uma estrutura, nós fornecemos as mudas, damos toda a assistência técnica e quando ele colher, se ele não conseguir colocar aquele produto no mercado, nós compramos dele e distribuímos nos grandes centros. Uma plantação que alimenta, gera emprego, renda e oportunidades. Nós esperamos ser a capital nacional da pitaia. Nós estamos fazendo negócios com o exterior já, providenciando a documentação para fazer exportação. E nós temos esse potencial. Manaus tem o potencial de exportar pitaia. Confira agora as principais notícias do campo. A piscicultura paranaense teve um crescimento de 14% no último ano e, com isso, o estado do Paraná também alcançou a liderança no ranking da produção de tilápia a nível de Brasil. A região oeste do Paraná, impulsionada pelo cooperativismo, detém o maior número de produtividade.
Por conta disso, o secretário de Pesca do Ministério da Agricultura e Abastecimento fez uma visita à região. Em conversa com as lideranças do oeste do Paraná, ele destacou o interesse do governo federal em utilizar as águas do Lago de Itaipu para ampliar a produção de tilápias no estado. Só no Lago de Itaipu, para que vocês tenham ideia, nós podemos crescer aproximadamente 50% do que o Brasil produz em todo o seu território hoje. Os diálogos com o governo paraguaio têm avançado. No entanto, a possibilidade de utilizar o Lago de Itaipu para a produção de tilápias esbarra na legislação paraguaia. Porque foi um acordo que foi feito em 1998 com o Brasil e Paraguai, que não permitiu o cultivo de tilápia e de outras espécies exóticas, não a tilápia, não o peixe tilápia, mas as espécies exóticas sendo cultivadas no reservatório de Itaipu. Hoje, o Lago de Itaipu Binacional, somente, o que eles estão fazendo? Gerando energia elétrica. E poderíamos estar gerando energia elétrica e gerando proteína, emprego, renda para o Brasil, para o Paraguai, e dependemos aí da sensibilização do parlamento paraguaio, porque o presidente Marito, ele é totalmente partidário, totalmente favorável a essa nossa bandeira. As condições climáticas deste inverno impactaram as lavouras de todo o país. Por isso, a nova estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é de uma queda de 1,2% na produção de grãos, fechando em 258 milhões de toneladas para a safra 2020-2021. Seca e geada prejudicaram principalmente as lavouras do milho safrinha. Em Mato Grosso do Sul, os produtores estão tentando adiantar a colheita para poderem acionar o seguro agrícola. De acordo com a AproSoja, a Associação dos Produtores de Soja e Milho, cerca de 20% do grão no estado já foi colhido. No último boletim feito aí pelo projeto SIGA, que é conduzido pela AproSoja Mato Grosso do Sul, mostrou para nós que a área colhida chegou a 20%, né? E antes mesmo desse dado de colheita, nós já vínhamos identificando aí uma redução, né, na produtividade e na produção. Então nós estamos aí com uma estimativa na casa dos 52 sacos, o que fez reduzir esse volume de produção para a casa dos 6 milhões de toneladas de milho aqui no estado. Uma linha de chocolate produzida no Japão utiliza 100% das amêndoas importadas de Tomé-Açu, no Pará. O produto recebeu o selo comemorativo das Olimpíadas de Tóquio. As amêndoas paraenses têm o selo de indicação geográfica concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O selo é usado para produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem. A certificação atribui reputação e identidade própria, além de distinguir o chocolate de similares no mercado. O Pará é o maior produtor de cacau do Brasil. A exportação é feita pela Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu. São quase 100 produtores cadastrados. O primeiro lote de amêndoas de cacau com o selo de indicação geográfica de Tomé-Açu foi enviado para o Japão em julho do ano passado. O grande diferencial do produto exportado está no cultivo ambientalmente responsável que simula o ambiente de uma floresta nativa. Você vai ver a seguir no Agrocultura o segredo da torta capixaba, um prato delicioso e pouco conhecido fora do Espírito Santo. Nós voltamos já. Hoje nós vamos mostrar o que é e como se prepara um prato muito especial da culinária brasileira, a torta capixaba. Não existe nada igual Brasil afora. A receita leva palmito, bacalhau, camarões, mariscos, coentro e ovos. O Agrocultura revela esse segredo capixaba para você. Se tem um prato que é a cara do Espírito Santo, ele é a torta capixaba. Por aqui, a tradição é comer a torta durante a Semana Santa, mas capixaba raiz, aquele capixaba de verdade, não tem dia e nem hora para comer torta capixaba. O sabor da torta capixaba é único, nessa mistura de ingredientes maravilhosos, com temperos espetaculares e feito na panela de barro, que tem um gradiente de cocção maravilhoso, que faz com que todos os ingredientes se misturem e cozinhem ao mesmo tempo.
Este é Paulo Gáudio, chefe de cozinha, professor e sommelier, um entusiasta da culinária do Espírito Santo. Uma gastronomia que vai do mar às montanhas. Isso é muito interessante porque tem uma influência, principalmente da origem portuguesa, dos italianos e dos indígenas, e principalmente ligada à questão do litoral indo para as montanhas. Essa mescla de litoral e montanha é maravilhoso porque os temperos acabam se juntando, se fundindo e os sabores são maravilhosos. O preparo da torta é uma herança em muitas famílias. O chefe, por exemplo, aprendeu com a mãe, a dona Laurene. A mamãe cozinhava, mas nunca gostou muito de cozinhar. Então, tudo aquilo que a gente gostava, a gente já ia fazendo para poder tirar a mamãe da cozinha. Porque ela não gostava muito, mas ela ensinava a gente tudo que ela sabia. Quando faz uma torta, todos querem comer. Então, é herança, né? Meu marido gostava muito. Eu tenho outro filho também que gosta e os filhos todos gostam. E a gente convida pessoas para ir comer. Quando faz é assim. Esta reportagem já está dando água na boca, então simbora separar os ingredientes. A nossa torta ela tem uma origem, né, da torta portuguesa de bacalhau com repolho, depois entrou o nosso palmito e aí foram entrando os frutos do mar. E aí podemos colocar o camarão, o sururu ou mexilhão, siri desfiado, caranguejo desfiado, peixe salgado ou bacalhau, ou os dois, além da azeitona, do azeite, cebola, coentro, tomate, colorau, ovos, ou seja, é riquíssima. É a torta mais proteica e saborosa que existe. Entendi. E o preparo? Como a torta é feita? Bom, em primeiro lugar tem que ter panela de barro. Se não tiver panela de barro, não é torta capixaba. Então o preparo é o seguinte: primeiro, aqueça a panela de barro, depois você coloca o azeite, daí vem os temperos, cebola, tomate, coentro e cebolinha, colorau. Dessa sequência vão entrando os ingredientes ricos da torta, vamos dizer assim. Então vai entrar o sururu, o peixe salgado ou bacalhau, ou os dois, o palmito, depois entra o camarão, o siri desfiado. Todos os temperos vão se fundindo e misturando nessa sequência, né? E sempre mexendo um pouquinho e chorando a água. O azeite deve ser colocado depois por cima e um pouco mais também do tempero verde, do coentro e da cebolinha. Depois que você deixou a cocção aumentar cada vez mais e os ingredientes se misturarem bastante, você separa a clara dos ovos, bate a clara em neve com uma pitadinha de sal, na sequência acrescenta as gemas e aí depois vem para a torta na panela, mexendo levemente de maneira que o ovo vá cozinhando e vá pegando o ponto até chorar bastante a água para ela ficar sequinha. Durante a preparação, entre um ingrediente e outro, não é que a dona Laurene foi ver de perto se está tudo certo? É coisa de mãe. E supervisionar e ver se está certo, se não está. Estou sempre perguntando se ele fez isso, aquilo. Qualquer outra coisa que ele vai cozinhar, eu vou perto. E não acabou não. E aí, para finalizar, você bate novamente claras e neve, acrescenta gemas, coloca por cima, leva ao forno. Depois de 10 minutinhos aproximadamente, até menos um pouco, você coloca as rodelas da cebola e as azeitonas inteiras para decorar e saborizar essa torta. E aí depois mais 5 a 10 minutos, dourou, tá pronto. Prontíssima! Não há quem resista ao sabor e ao aroma da torta capixaba saindo do forno. Particularmente, costuma-se falar da muqueca capixaba. Só que a muqueca capixaba, apesar de ser espetacular e maravilhosa, sempre concorre com a muqueca baiana. Enquanto que a torta capixaba é única, é o prato mais maravilhoso que existe, é a torta mais fantástica. Eu estive em São Paulo no Festival de Gastronomia fazendo a torta capixaba e todo mundo ficou encantado. Todas as pessoas que conhecem ficam encantadas. Então realmente é o nosso prato
ícone da gastronomia capixaba. E aí, dona Laurene, o filho fez direitinho? Fez, ele já aprendeu. Ele já tem idade de ter aprendido. Então pode ser quente, pode ser fria, pode ser pura, só jogando um azeitezinho, pode ser com pão, pode ser com arroz, não tem hora, não tem dia, não tem temperatura, porque ela é maravilhosa. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.